Juliana, da cidade de Sertãozinho, São Paulo, cidade de nossa região. A pergunta da Juliana é a seguinte: Bispo Antônio Donizete Pedro, se o crente não pode ser próspero, se ele não pode buscar prosperidade, por que em Filipenses 4:19 o apóstolo Paulo ele está ministrando, ele está orando para que aqueles irmãos alcançassem prosperidade? Bem, Juliana, uma pergunta bem colocada, uma pergunta centrada, bem feita, uma pergunta que não terei muitas dificuldades em responder. A Juliana ela foi no nosso WhatsApp, ela é 17992175422, fez a pergunta foi selecionada, eu estou aqui respondendo. Se você desejar receber um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a oração da madrugada, você procure as nossas redes sociais, Antônio Donizete Pedro, tá? Todas as nossas redes sociais é Antônio Donizete Pedro. Você vai buscar e vai se inscrever, curtir, seguir, comentar, e você então vai receber um bom dia com oração, com jejum, com ministração. Vai receber assim uma boa tarde, uma boa noite, né? Oração da madrugada. Então, eu espero por um encontro com você nas redes sociais. Juliana, ali primeiro é uma tontice, é uma tonterice, é uma besteirada esse negócio de que crente não pode ter prosperidade, que crente não pode ser rico. Para com isso daí. Vou nem perder tempo com isso. Eu vou avançar aqui. O apóstolo Paulo, ele está falando para um grupo de pessoas, está falando para uma cidade, está falando para a cidade de Filipos, né? Está falando com a igreja ali. Ele está falando com irmãos ali, não sei se todos, mas quando ele diz assim: o meu Yahu, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Yahushua, nosso Salvador. Primeiramente, ele fala com Filipos, a cidade de Filipos, fala com a igreja que está ali, e consequentemente vai falar com um grupo de irmãos, não todos, mas vai desejar isso para um grupo de irmãos, e esse grupo de irmãos são os irmãos que haviam patrocinado ele financeiramente, tá? Talvez não só financeiramente, mas com oração também. Então ele faz uma referência a irmãos que tinham botado a mão no bolso e tinham patrocinado ele, o apóstolo Paulo, tá? Ele está falando com irmãos que haviam patrocinado eles, não está falando com todos ali não. Então esse texto aí pode ser aplicado na vida daquele moço, daquela moça, do senhor e da senhora que patrocina o profeta, patrocina a obra, tá? Esse texto não é pra gente folgado não. Esse texto não é pra gente aí que só vem a nós não, só quer aproveitar, só quer que tire o demônio, só quer que ensina, só quer que orienta, só quer que norteia, só quer intercessão, mas não quer saber de patrocinar a obra não. Então esse texto aí não vale para essas pessoas, tá bom? Então esse texto só vale, Paulo está dando, adereçando, está mandando esse texto para a igreja em Corinto, mas especificamente para os irmãos ali que haviam patrocinado. Tem que ter contexto, tá? Contexto, pega contexto aí que você vai ver. Vamos começar por aí. Depois ele diz que Yahu, a quem ele servia, Yodie Vavier, né? Haveria de suprir a necessidade dos irmãos. O que é necessidade para um não é necessidade para o outro. Então tem que entender o que é necessidade. Necessidade vai para o individual, para o singular, para o indivíduo. Cada um tem uma necessidade, primeira coisa. Depois ele diz que essa necessidade seria suprida por Yahushua, que é Yodie Vav Shini Ai, os caracteres milagrosos aí. É Yahushua, né? Na cruz, Inri, Yahushua Nazareno, rei dos Yaldins. Não é Jesus, porque Jesus está para o grego, ali está no hebraico mesmo. Bom, então vamos prosseguir. Então, Paulo está
ministrando prosperidade sim, tá? Para esses irmãos aí. Então ser próspero não é pecado não, tá bom? As pessoas que ficam aí dizendo que é pecado o crente ser próspero, tá? Olha, meu irmão, eu já falei no início, vou falar agora. Perca tempo com isso daí não, tá? A obra, ela é patrocinada pelas pessoas que têm dinheiro. Os que não têm dinheiro, patrocinam com oração, com mão de obra, né? Com compartilhamento das redes sociais, tudo bem. Mas a maior parte da obra é patrocinada por dinheiro financeiro, entendeu? E Yahushua no seu ministério, Yahushua, o próprio enviado, né? O preroma, número 2, Yahushua de Nazaré, que andou sobre água, multiplicava pão, peixe. Quando ele ia comprar as coisas, precisava de dinheiro. Então, Lucas capítulo 8, verso 2, tinha um grupo de pessoas que foram abençoadas e patrocinavam a obra. Elas eram prósperas e patrocinavam a obra. Então, a obra, ela é movida no seu sentido trivial, no seu sentido de terceira dimensão, no seu sentido visível. Ela se locomove, vai e vem através do patrocínio do dinheiro, tá? Então Lucas capítulo 8 vai deixar claro isso daí. Então a prosperidade quando a pessoa ela é fiel, o céu abençoa sim, tá? Então você que ajuda a obra, que patrocina, que não fica dando ouvido para quem não tem o que fazer, para gente mesquinha, pessoas miseráveis, avarentas, dá uma observada na vida dessas pessoas. Elas vão de mal a pior. Ficam aí nas redes sociais aí gritando. Parecem pessoas desequilibradas, né? Parece que nem neurônios têm. Então, eu estou respondendo para você, Juliana, aqui da cidade de Sertãozinho, tá? Então, ser próspero é uma bênção sim. E a prosperidade, quando ela é conduzida no sentido de ajudar, no sentido de amparar, no sentido de ser feliz, né? No sentido de usufruir, sem colocar nisso maldades, sem permitir que essa prosperidade venha te afastar da vida espiritual, dominando a prosperidade, não sendo dominada por ela. Então isso pode sim, tá? Então o próprio Yahushua de Nazaré colhia as ofertas, recebia as doações, né? Lucas 2, lê lá para você ver lá. E essa oferta, ela não vem do Estado. Esse patrocínio da obra não vem de pessoas estranhas, vem daquelas pessoas que um dia tiveram o demônio expulso, receberam uma orientação, receberam uma ministração, um norteamento, um acompanhamento. São pessoas conscientes, elas ofertam sabendo que estão ofertando um projeto espiritual. E Paulo vai dizer, falando a Corinto assim: se vos anunciamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as materiais? Entende? Então uma pessoa ela é próspera para usufruir, ser feliz e para patrocinar a obra, tá? Aí ficam gritando aí nos comentários: mas Mateus 10, 8 e 10, sei lá o que, de graça receber, de graça dar. Ô criaturinha, o que você entende de Bíblia? Primeiro, só a sua pergunta já te desqualifica. A sua pergunta já pede para você sossegar e, por favor, ouvir, não falar. Ali está sendo falado aos discípulos: expulse o demônio, cura os enfermos, faz tudo isso daí de graça. Porque quando eu expulsei o demônio de vocês e fiz isso em vocês, eu não cobrei nada. Nenhum pregador cobra nada para expulsar um demônio, para fazer uma oração. Isso não é cobrado, ô criatura. Agora Paulo vai dizer que o norteamento, o acompanhamento, as instruções, o apacentamento, isso sim, isso você tem que pagar. Paulo diz: vos dou o espiritual, recebemos então aquilo que é material. Você está me entendendo como que funciona? Aí é difícil, né? Pegar textos isolados, sem saber o contexto. Aí, meu amigo, ainda bem que eu não perco tempo com isso daí. Perco um tempo que nem com a Juliana. Tem dúvida? Pergunte, nós estaremos aqui para responder. Então, Juliana, prosperidade na vida do crente, do filho de Yahushua, não é pecado não, pelo contrário, é uma bênção. Ainda mais quando essa pessoa se torna fiel, pratica as devoluções, patrocina a obra, é feliz com a sua família, usufrui, etc. Tá bom? Então Paulo, ele está falando em Filipenses 4:19 para pessoas que havia patrocinado ele. Aquele texto não é para todo mundo. Não adianta ficar gritando aquele texto, fazendo campanha naquele texto, pregando aquele texto, se você é um avarento. Se você não patrocina o projeto, se você não patrocina a obra, não adianta gritar, tá certo? Que Yahushua abençoe a sua vida, Juliana.